Um dos mais maravilhosos benefícios da oração é que a oração produz quebrantamento no coração daquele que ora. Nos últimos 25 anos aprendi que Deus não pode usar uma pessoa que não esteja totalmente quebrantada e rendida a Ele. Quando Jesus foi ter com Pedro em seu barco, este teve uma reação imediata. Pedro ficou consciente de seus pecados. Sentiu que era pecaminoso demais para receber a Jesus no barco. Depois de haver negado Cristo por 3 vezes, Pedro foi quebrantado pelo perdão e graça de Cristo, obtendo a oportunidade de pregar o primeiro sermão da história da igreja. E assim, no dia de Pentecostes, como fruto direto do ministério de Pedro, 3.000 pessoas vieram a Cristo. Pedro foi usado por Cristo também para abrir as portas espirituais do mundo gentil. Assim que Pedro se quebrantou. O quebrantamento é essencial na vida do cristão. E só há quebrantamento na vida do crente quando este ora. A oração traz quebrantamento. Deus pôde usar Pedro quando Pedro foi quebrantado. Tenho conhecido muitas pessoas que não estão servindo ao Senhor por abrigarem pecados do passado. Talvez eles culpem o pastor ou algum outro crente, mas bem no fundo do coração sabem que ficaram bem aquém do alvo proposto e não aprenderam a lição. Sempre que um crente comete um erro, procuro ajudá-lo a acertar a vida de novo. Explico-lhe que esse erro pode ser o meio de ele aprender a quebrantar-se e humilhar-se diante de Deus. A ausência do quebrantamento leva a pessoa usada por Deus a tornar-se orgulhosa e arrogante. Contudo, quando um crente é quebrantado, seu coração resiste ao orgulho e assim ele pode ser mais e mais usado por Deus. Quando nos colocamos em contato com Deus em oração, assim que entramos em sua presença, a primeira coisa que sentimos é a consciência do pecado. Na presença de um Deus puro e santo, ninguém pode sentir orgulho. Assim que percebemos em nós a total ausência de qualificações para estarmos na presença dele, começamos a confessar nossos pecados e nos humilharmos diante de Deus. Isso não quer dizer que não podemos estar ali perante o trono da graça. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo já garantiu a todo crente um pronto acesso a Ele. Entretanto, sentimos logo que não possuímos qualificações pessoais para estar ali. E nossa reação imediata é de quebrantamento. E as duas coisas, quebrantamento e orgulho, não podem coexistir. O mais notável é que quando entramos na presença de Deus, tornamo-nos conscientes de reações, atitudes e atos que talvez até tenhamos esquecido. Assim como Pedro, que não podia suportar a presença de Cristo em seu barco devido ao reconhecimento de seu próprio pecado. Assim também nós, diante de sua santa presença, tornamo-nos conscientes da nossa profunda carência espiritual. A reação natural seguinte, quando estamos na presença de Deus, é o desejo de sermos perdoados de nossos pecados. Isso acontece comigo. Eu posso ter praticado um ato insignificante sem o perceber. Contudo, assim que inicio meu momento de oração, o Espírito Santo me mostra aquele ato e começo a desejar o perdão e a libertação. Alguém pode achar que isso é muito difícil, mas vamos nos lembrar de que agora temos um renovado desejo de orar. Agora exercitamos um novo tipo de esforço contra a carne e o orgulho. Estamos aprendendo a andar no Espírito de forma suave e respeitosamente.
Neste momento, eu gostaria de dar mais ênfase à importância de se andar respeitosamente com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é um ser nobre. Quando vivemos perante o Espírito Santo em respeito, acostumamo-nos à constante presença do Senhor. E essa presença constante do Senhor em nós efetuará duas mudanças muito importantes. A primeira é quebrantamento e a segunda é submissão. Mas antes de examinarmos as Escrituras para ver os exemplos bíblicos de quebrantamento e submissão, quero narrar minha experiência pessoal com relação a essas importantes atitudes. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas para realizar sua perfeita vontade. Isso está claro quando vemos que ele escolheu pessoas como Jacó e o rei Davi. Isso fica claro também quando ele me escolheu. Minha inclinação natural é de seguir meu próprio caminho. Contudo, nem sempre os caminhos do Senhor são os meus caminhos. Então, um dos dois tem que ceder. Assim sendo, meu papel é sempre ceder à orientação do Espírito Santo que me foi dada para me guiar e dirigir nos caminhos de Deus. O Espírito Santo é o maravilhoso Consolador. Contudo, este Consolador pode deixar-nos bem incomodados se não estivermos dispostos a seguir nos caminhos de Deus. E como o Espírito Santo consegue nos mantermos obedientes ao Pai Celestial, mantendo-nos quebrantados? Para que uma pessoa seja quebrantada, primeiro é preciso que ela esteja inteira. Quando Deus escolheu Davi, ele era um homem íntegro em si mesmo. Poderia ter sido um excelente pastor a cuidar do rebanho do seu pai. Contudo, Deus tinha mais para ele. Ele seria o próximo rei de Israel. Mas não era só isso, seria também profeta. Suas profecias dariam as mais claras indicações da obra que o Messias realizaria. Mas ele não seria apenas o rei e profeta, seria também sacerdote. Ninguém além do sumo sacerdote poderia estar na presença de Deus no tabernáculo. E, no entanto, Davi entrou na santa presença e não morreu. Davi foi um perfeito tipo de Cristo como rei, profeta e sacerdote. Quando analisamos a vida de Davi, vemos que ele cometeu os mais horríveis pecados. Ele cometeu o adultério e o assassinato. Embora Davi tenha pago pelo seu pecado, e ainda está pagando, pois as pessoas ainda fazem menção de seu erro. A advertência de Natã seguiu para que ele deixasse de seguir seu próprio caminho. Isso não quer dizer que nós também temos que pecar para sermos quebrantados. Não devemos tentar a Deus abusando de sua graça. Entretanto, quando andamos em sua presença, o Espírito Santo vai mantendo um registro atualizado de nossa conduta. E se quisermos caminhar constantemente na sua presença, temos que permanecer quebrantados e humildes de coração. Viver dessa maneira é andar em sinceridade diante de Deus e de seu povo. Em nossa sociedade oriental, faz parte de nossos costumes nunca humilhar um líder diante de seus liderados. O povo não gosta desse tipo de coisa e o próprio líder o evita a qualquer custo. É o que chamamos de perder a dignidade. Contudo, o Espírito Santo está removendo nossos costumes naturais e tem me levado a ser sincero e totalmente aberto perante minha gente. Lembro-me de uma vez em que tive vontade de morrer em vez de confessar para a congregação algo que tinha feito e que não agradava a Deus. E, no entanto, esse fato veio a consolidar a confiança que existe entre mim e meu povo e que já dura mais de 25 anos. Vemos esse princípio claramente explícito em Tiago, que diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Pedro também apresenta com clareza este mesmo princípio.
Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Se tivermos um espírito de soberba quando nos aproximamos de Deus em oração, Ele resistirá a nós. Mas se estivermos quebrantados diante dEle, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, nos dará mais graça. O nosso sucesso espiritual é totalmente baseado na graça de Deus. Pelos nossos próprios méritos não podemos ter sucesso em nada, mas pela graça divina podemos fazer todas as coisas. O que precisamos para triunfar espiritualmente é mais graça de Deus. E como podemos obter mais graça? Nós a obtemos mantendo-nos sempre com um espírito quebrantado em humildade diante de Deus. Hoje em dia, a ideia de um quebrantamento pessoal não é muito popular. As pessoas só querem saber o que fazer para ter sucesso. No entanto, tenho aprendido que não chegamos ao sucesso aplicando fórmulas mágicas ou princípios. Temos que aprender o segredo do quebrantamento que nos traz mais graça. E é a graça de Deus que, por fim, nos concede sucesso. Jó foi uma pessoa que aprendeu essa lição. Está escrito em Jó capítulo 16, versículo 12. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Davi, depois de recorrer ao auxílio divino e receber a libertação, fala de sua condição nos seguintes termos: sou como um vaso quebrado. Salmo 31, versículo 12. Entretanto, o objetivo de Deus é quebrantar-nos e não esmagar-nos. Se nos quebrantarmos com uma atitude de humildade diante de Deus, não seremos feitos em pedaços. No texto de Mateus, Jesus faz uma distinção clara entre quebrantamento e ser esmagado. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os condutores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair reduzirá a pó. Mateus capítulo 21, versículo 42 a 44. Para entendermos o princípio do quebrantamento, temos que analisar bem a comparação que aqui é feita. Cristo é a pedra angular do templo espiritual, a igreja. Neste contexto, o termo igreja não se aplica apenas a um corpo de crentes que foi formado no dia de Pentecostes. Aqui ela representa todo o povo de Deus desde o seu início. Na ocasião em que Jesus profere estas palavras registradas em Mateus capítulo 21, o povo de Deus era representado pela nação judaica. Jesus Cristo constitui a parte mais importante deste edifício, cujas pedras são os membros. Ele é a pedra angular, isto é, a pedra que mantém unido o prédio. O plano de Deus era ter um edifício espiritual que pudesse conter sua glória de maneira correta. Mas, ao rejeitar o Messias, Israel perdeu o direito de ser este edifício espiritual. Por isso, Deus está edificando um novo prédio por meio da igreja. Cada um de nós é uma pedra viva desse templo espiritual. Quando somos salvos e retirados do mundo, tornamo-nos essas pedras que precisam ser lavradas para que possam atuar em harmonia com a vontade de Deus. Quando um construtor edifica um prédio de pedras,
Ele dedica muito tempo à preparação das pedras, dando a cada uma delas a forma própria para que se encaixe no lugar certo. Se houver uma pedra muito difícil de ser preparada, ou se essa pedra se recusa a ser trabalhada para ganhar a forma certa, não tem valor para o construtor. O quebrantamento a que nos submete não tem por objetivo aniquilar-nos, mas preparar-nos de forma a sermos devidamente usados por Ele para os fins aos quais Ele nos destinou. Se resistirmos aos propósitos de Deus, o resultado é o esfacelamento, ou melhor, tornar-se inútil no plano geral de Deus. Portanto, é muito importante que vivamos em quebrantamento diante de Deus. Contudo, gostaria de reiterar que isso não significa viver em fracasso ou cultivar uma imagem própria negativa. Lembremos-nos de que foi Deus quem nos escolheu. Somos muito importantes. Então, à medida que vamos aprendendo a viver na presença do Espírito Santo em oração, iremos cultivando como um fruto natural dessa convivência uma atitude de quebrantamento, pela qual Jesus, o construtor, pode completar sua obra em nossa vida. Como é bom saber que Deus está moldando nossa vida para sermos usados em seus eternos propósitos e que a oração é a ferramenta que Deus usa para que possamos nos aproximar mais e mais dele. Portanto, vamos nos dedicar a buscar mais e mais a Deus, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, vamos nos tornando conforme Ele deseja que sejamos. Quanto mais buscamos ao Senhor em oração, mais seremos quebrantados. Quanto mais formos quebrantados, mais receberemos bênçãos do Senhor. Quanto mais somos abençoados pelo Senhor, mais teremos um ministério próspero que abençoará muitas vidas. A oração, portanto, traz o quebrantamento. E o quebrantamento é o segredo do poder e da vitória na vida do crente. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.